Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 19º episódio da primeira temporada, intitulado Nas Mãos dos Profetas. Gente, esse é um episódio, que vai trabalhar bastante a questão política e a questão religiosa de Bajor, É um episódio que inicialmente parece ser mais uma coisa ligada a um patrulhamento ideológico, Nós temos a Keiko lá dando a sua aula sobre buraco de minhoca, na escolinha lá, falando todas as coisas científicas, do buraco de minhoca. Só que aparece, a nossa Vedek Vin, interpretada pela Louise Fletcher, que mostra, ela é representante máxima ali, de uma ala ortodoxa, da religião bajoriana, no caso, E ela começa a perseguir a nossa pobre Keiko lá, fazendo um patrulhamento ideológico desgraçado em cima da aula dela, dizendo que ela está ensinando uma blasfêmia quando ela fala da visão científica, do buraco de minhoca, que tem que falar que são os profetas que estão lá, que não sei o que, coisa e tal, A Keiko, com muita razão, vai ficar muito incomodada com isso, ela vai reclamar com o Cisco, A própria Kira tenta relativizar a discussão, a Kira faz ali meio que advogado do diabo, ela começa a falar que de repente o currículo tem que sofrer uma revisão, aquelas coisas que a gente já está cansado de escutar, infelizmente, nas situações cotidianas que temos por aí, E fica essa questão. Em paralelo, está acontecendo uma outra história, Uma ferramenta, do chefe O'Brien desaparece de sua mala, E ele encontra essa ferramenta, derretida dentro de um tubo Jeffries, lá no caso, E o que acontece? Ele acaba percebendo, que tem resíduos humanos nessa ferramenta, Ele pede, para o Dr. Bashir examinar, os restos dessa ferramenta derretida, e a análise de DNA fala de um alferes, que teria de madrugada, pego essa ferramenta, e de repente ele morreu aparentemente num acidente, mas ele não morreu num acidente, Ele acabou sendo assassinado, pela, vamos dizer assim, assistente mais próxima do chefe O'Brien ali, que é uma moça chamada Lina, no caso, E aí o que acontece? A nossa Vedek Vin, ela estava tentando, buscar um apoio maior, na estação, que ela estava perdendo apoio, em Bajor, Por quê? Porque vai ter, vamos dizer assim, a escolha do novo Kai, no caso, A Kai Opaka, a gente sabe, que ficou lá naquele outro planeta lá, que a gente viu no outro episódio, E precisava se escolher uma nova Kai. E aí, o Cisco vai a Bajor conversar, com um cara que é, vamos dizer assim, o favorito para ser o Vedek favorito ali para ser escolhido como novo Kai, que é o nosso famoso Vedek Berel, O Vedek Berel, eu particularmente chamo ele de Vedek tarado, É interessante a gente conversar depois sobre isso numa outra oportunidade, num outro episódio, nós vamos falar sobre isso ainda, E o Vedek Berel, ele não quer muito ajudar o Cisco vai lá pedir apoio para ele, para ele levar o caso da escola, e da implicância lá da Vedek Vin para a assembleia lá dos Vedeks lá, E como o Vedek Berel, ele está ali, fazendo as articulações políticas dele nesse estado teocrático, que é o estado bajoriano, no caso, ele vai meio que sair pela tangente, ele vai ser meio vaselina, vai ser meio que pela tangente, não vai poder muito ajudar o Cisco ali não, Mas ao mesmo tempo, as investigações elas vão transcorrendo, na nave, eles vão cada vez mais chegando próximos, eles vão cada vez mais chegando próximos, a Bajoriana ali no caso, Você vai vendo passo a passo ali na investigação. A escola vai sofrer uma explosão, Vai sofrer um atentado terrorista, E tudo isso estava sendo maquinado pela Vedek Vin, usando, essa moça, essa Bajoriana aí, que é assistente do chefe O'Brien, como, vamos dizer assim, a pessoa que fazia, todas as ações, no caso, E, inclusive, a moça falava, com a Vedek Vin, que ela falava que,
se eles me descobrirem eu vou ser julgado e condenado à morte, coisa e tal, né? E a Vedek vem com aquele discurso de autossacrifício, né? De que os profetas iam recompensar ela no paraíso, bem aquele discurso mesmo, né? Que a gente escuta, né, nos atentados terroristas, né, daqueles grupos, né, islâmicos, né, que você vai ganhar o paraíso se você ser o soldado de Deus e cometer o ataque terrorista. A comparação é imediata, né, que isso inclusive ali na década de 90 estava acontecendo muito, nessa questão aí, né, de atentados terroristas. Muito provavelmente ainda acontece hoje, mas a gente não está, né, tendo essa coisa tão falada no noticiário, mas ainda deve estar acontecendo, né. Então o que acontece? No final das contas, né, eles acabam descobrindo mesmo, né, que a Bajoriana lá tá, vamos dizer assim, maquinando tudo, né? Você vai ter todo um jogo de gato e rato de investigação ali, é legal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? E aí o que acontece? O Vedek Berel, ele vai à estação para posar ali de bom moço lá, né? Fazer uma espécie de como é que a gente pode falar, de aliança com a Vin, dizer que está tudo em paz, coisa e tal, depois que ele sabe, né, da explosão da escola, né, ele vai fazer um discurso na porta da escola, né, junto com a Vedek Vin, quer dizer, é aquela coisa, né, esse Vedek Berel para mim é um tremendo de um enganador, para mim é um tremendo de um 171, que ele aproveita também as situações, né, que ele não parece estar indo lá para ajudar o Cisco, ele parece estar indo lá para conseguir um pouco de capital político, né, esse termo agora tá em moda aí, né, no caso, né. E aí ele tá lá discursando, entendeu? E aí o que acontece? A nossa Bajoriana vai lá tentar matar, né? O Vedek Berel, né, no caso, né? O Cisco, ela acaba sofrendo um esbarrão, né? Ela acaba errando o alvo, né? E o Cisco consegue, né, prender, né? Consegue segurar a garota e a garota acaba sendo presa pelo Odo, dizendo que ela escutou a voz dos profetas gritando como uma fanática lá, coisa e tal, esse negócio todo, né? E a gente está percebendo que tudo isso aí, né, foi orquestrado pela Vedek Vim para matar o Vedek Berel, né, que é o principal adversário político dela, né, para ser o Caim em Bajor, né. Mas aí o grande detalhe é o seguinte: como provar tudo isso, né? Até porque a moça bajoriana lá que ia provocar o atentado disse que ela era a única responsável, né? E aí ficou aquele negócio, a gente já percebe que a Vedek Vim é uma cobra cascavel desgraçada, né, que tá ali, entendeu? Maquinando as coisas politicamente, né? E ela vai aparecer mais no episódio, ela vai ter uma participação, ela vai aparecer em mais episódios, né? Ela vai ter uma participação interessante na série, a gente está começando a ver os Vedeks aí, né? Meio que ver os Vedeks aí de uma forma mais pronunciada na série, né? Ela vai aparecer em mais episódios, né? Ela vai ter inclusive uma participação no arco final do episódio lá, né? Da série, na sétima temporada, né? Enquanto que o nosso Vedek Berel, ele vai também aparecer em mais alguns episódios, mas a participação dele vai meio que parar, né, ali no meio das temporadas. Ele não vai até o final, não. Ele acaba inclusive morrendo, né, com isso tal, né. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar depois aos poucos à medida que esses Vedeks forem aparecendo, né. É interessante a gente conversar sobre isso, por quê? Porque o Gene Roddenberry ele era um cara muito refratário, né, à religião. Ele não abordava a religião em Jornada nas Estrelas, né? E depois da morte dele, né, se colocou, né, esse arco religioso aí, esse arco dos Vedeks, dos profetas, né, em Deep Space Nine, né? Agora, é interessante a gente perceber, né, que esse arco dos profetas ele é cheio de nuances, né, no caso, né? Se ainda você está falando um pouco da questão da fé, um pouco da questão do direito que as pessoas têm à fé, coisa e tal, né? Você mostra também o lado mesquinho, entendeu? Da disputa pelo poder e como a fé está envolvida nisso, né? Esse é um primeiro episódio para dar esse pontapé inicial, né? Você inclusive tem, né, a Vedek Vim, que vai ser uma representante dessa fé mais ortodoxa, dessa fé mais dura, coisa e tal, que é totalmente etnocêntrica, que acha que está com a razão em tudo, coisa e tal, né? E o antagonista disso tudo vai ser o Cisco, né? Que é o emissário, mas ele é um homem de ciência, né? Mas ele vai aos poucos, né? Com o transcorrer dos episódios das temporadas, né? Mergulhando nesse universo da fé bajoriana, entendeu? E ele acaba, vamos dizer assim, sendo o meio termo aí, né? Entre a fé e a razão, né? No caso, né?
e a Vedek Vim vai ser uma espécie de adversária, né, com relação a isso, né. Agora é muito interessante a gente perceber que na discussão, né, da escola da Keiko, né, que parecia ser o escopo principal do episódio logo no seu início, né, que o Cisco ele vai fazer um discurso de tolerância, né, muito interessante quando ele conversa com o filho dele, o Jake, né. O Jake fala que a Keiko está dando aula para ele sobre Galileu, sobre a perseguição da Inquisição, né. E o Jake fica abismado como no século 24, né, você ainda tem essa perseguição, esse fanatismo religioso, essa ignorância, né, ele fala isso, né. E o Cisco chega e fala para ele assim, olha só, Jake, você não pode pensar desse jeito, por quê? Porque os bajorianos, né, eles conseguiram resistir a 50 anos de ocupação cardassiana, muito fundeados na fé deles, né, que ajudou eles a respirar, né. E se você começa a achar que todo e qualquer ato de fé, entendeu? Toda e qualquer manifestação de fé, de visão de mundo baseada na fé, tem a sua coisa de ignorância, entendeu? Você vai estar pensando igual, né, Vedek Vim, né, no caso, né, só que de outro aspecto, né? Você vai estar ainda sendo preconceituoso e etnocêntrico, né, que nem Vedek Vim, só que do outro lado, do lado da ciência, do lado da razão, coisa e tal, né? Então a gente não pode colocar certo e errado nessas questões, né? A gente tem que dizer, né, que existem formas diferentes de você ver o mundo, formas diferentes de você interpretar as coisas, e nenhuma é melhor ou pior do que outra, elas só são diferentes, né? A velha discussão, né, entre cultura e etnocentrismo, né, entre a questão da cultura e do etnocentrismo, né, no caso, né, que é uma coisa que a gente, né, tenta ensinar para as crianças lá do sexto ano, entendeu? Que a gente tenta falar sobre isso com elas, né? E depois ao longo do sétimo, oitavo e nono ano a gente sempre vai, né, relembrando isso à medida que a gente vai, né, nas nossas aulas de história, né, mostrando, né, como o etnocentrismo ali estava sendo prejudicial para uma cultura, para um povo, né, quando um povo tenta impor sua visão sobre o outro, né, e a gente relembra esse discurso da tolerância, de você combater o etnocentrismo e todas essas questões. Então é um episódio muito interessante porque ele trabalha essas coisas, né. É meio complicado, né, você ver isso numa série de televisão, né, mas Jornada nas Estrelas trabalha isso com muita maestria, né, Jornada nas Estrelas raiz, obviamente, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, interagir com a gente, tocar o sininho lá das notificações para vocês saberem quando sai vídeo do Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito boa pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.